nós falaremos de um autor que eu considero um dos maiores escritores romancistas da literatura brasileira, José Lins do Rego, e em especial a sua grande obra Fogo Morto. José Lins do Rego Cavalcante era paraibano, descendente neto de grandes senhores de engenho. E ele se notabilizou por fazer parte de um movimento literário intitulado regionalismo. E ele era regionalista na década de 30, que foi especialmente notável para esse movimento literário. O que é o regionalismo? O regionalismo é a exaltação da cultura brasileira, a exaltação dos costumes, a busca da identidade nacional, é a valorização das peculiaridades do povo, da brejerice do sertanejo, das peculiaridades do gaúcho ou do mineiro. Então, é essa investigação e análise por meio do autor dos costumes locais. Eu, pessoalmente, eu sou apaixonada pelo regionalismo. Só que o regionalismo que foi exaltado por José Lins do Rego é intitulado como regionalismo memorialista, porque ele, na verdade, ele vai descrever em seus romances aquilo que ele teve contato direto, é a realidade dos seus antepassados. E ele é descendente de grandes senhores de engenho e herdou essa riqueza. José Lins do Rego, ele morreu muito jovem, aos 56 anos, de problemas hepáticos, mas ao lado de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa, ele foi, para mim, pessoalmente, um dos maiores romancistas da literatura brasileira. E na minha opinião particular, pessoal, ele foi o maior representante do movimento regionalista. Eu sou suspeita para falar de José Lins do Rego, porque todos os seus romances, conhecidos como ciclo da cana-de-açúcar, que compõe esse ciclo, alguns dizem que são apenas 5 romances. Menino de Engenho, Banguê, Doidinho, Moleque Ricardo, Usina. Eu incluo Fogo Morto. Eu diria que são 6 romances do ciclo da cana-de-açúcar. Mas há quem discorde do meu posicionamento. O fato é que Fogo Morto se diferencia dos demais porque, além dele descrever a decadência do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, ele também ele tem um aspecto muito, ele evoca muito o aspecto ou o psiquismo, vamos dizer assim, de seus personagens. Ele tem esse viés psicológico, né? E ele exalta, eu diria que mais do que a realidade dos senhores de engenho, mas ele evoca, ou melhor, ele ressalta muito a questão do coronelialismo, né, dos grandes coronéis daquela época e da opressão desses coronéis às camadas mais desfavorecidas do povo. Fogo Morto é uma obra emblemática, trágica. Eu amo esse aspecto mais trágico nos autores. José Lins do Rego, ele não é tão, vamos dizer assim, ele não explora tanto essa questão do trágico da humanidade, mas ele é muito fiel, há uma verossimilhança muito grande nos seus romances com a realidade nordestina, com a realidade do povo brasileiro. Então eu acho isso particularmente lindo, essa exaltação da brejerice sertaneja. Eu gosto demais. Esse ciclo da cana-de-açúcar, que eu incluo Fogo Morto, alguns, vamos dizer assim, estudantes de literatura ou apreciadores da literatura não incluem Fogo Morto nesse ciclo, eu incluo, mas particularmente é um livro emblemático. Ele é dividido em 3 partes. Mestre José Amaro, o Engenho Santa Fé e Capitão Vitorino, conhecido como Paparrabo.
Na primeira parte do livro, o mestre José Amaro, ele é retratado como um personagem extremamente decadente. Ele era celeiro artesanal, ele fabricava celas, montarias de couro artesanalmente. É uma profissão que ele herdou do pai. Só que o pai, ele viveu o período áureo dessa produção. Ele, inclusive, ele fez celas para o imperador do Brasil na época. Então, no entanto, o mestre José Amaro era um homem simples, extremamente pobre, rude, embrutecido, que vivia à beira de uma estrada e que vivia no engenho de um coronel, do coronel Lula, que a gente falará dele um pouquinho mais a respeito, do engenho Santa Fé. Ele vivia lá, tal como seu pai, no passado. E ele tem uma vida muito trágica, porque ele, além de ser um homem embrutecido, ele é casado com uma senhora também já bastante idosa, e tem uma filha louca. Ela enlouquece, ela fica solteira. Então, naquela época, a solteirona, ou as solteironas, era um motivo de escárnio do povo. E não apenas fica solteirona, mas como enlouquece. Então, essa convivência com essa filha, para o mestre José Amaro, além de motivo de constrangimento, é uma tortura. E ele maltrata muito essa moça. Não bastasse isso, ele também é alvo de perseguição, de fofoca, de falatório do povo. Porque o povo diz que ele tem o hábito de caminhar à noite. Ele faz suas caminhadas noturnas para espairecer. E as pessoas dizem que por conta disso ele é um lobisomem. Então começa um falatório terrível na cidade. Inclusive por conta desse falatório. E por conta do seu apoio velado que ele dá, vamos dizer assim, a um cangaceiro que é um personagem real da época. Foi na época, porque esse livro ele retrata o fim do século XIX e o início do século XX. Então ele intimamente dá apoio, manifesta para algumas pessoas, a um cangaceiro, o Silvino. Então o que acontece? Por conta disso ele se envolve numa série de problemas e é expulso do engenho Santa Fé, mas não sai, porque o cangaceiro, ao saber da história dele, do fato, lhe dá proteção. Mas esse é um fato mais adiante no romance. Então, a primeira parte do livro, ela conta a história desse mestre José Amaro. E o ressentimento do personagem, porque também o seu modo de trabalho, a sua profissão entra em decadência, é substituída as celas artesanais pelos produtos prontos, manufaturados. Então, além da convivência terrível com a filha, enlouquecida, da perseguição do povo, do falatório do povo, que chama ele de lobisomem. Além de tudo, ele vê a sua vida profissional, ou melhor, a sua profissão, que é desempenhada com tanto destaque por seu pai, também entrar em decadência. E para completar, ele é convidado a se retirar das terras que pertencem ao coronel Lula e que ele viveu sucedendo seu pai há tantos anos, uma vida inteira. Então é muito trágica a história do mestre José Amaro. Na segunda parte do livro, a gente tem a história do engenho Santa Fé, que a esse momento da expulsão, vamos dizer assim, do mestre José Amaro, é comandado pelo coronel Lula. Mas o engenho Santa Fé também acompanha essa decadência do cultivo da cana, né? Para completar, o próprio coronel Lula também vive um dilema com sua filha. Ele tem uma relação obsessiva com essa filha que não casa, fica solteirona também. Ele é um coronel, mas é um coronel que não tem o respeito dos seus pares, perde a sua fortuna. Ele tinha uma reserva em moedas de ouro que foi deixada por seu sogro, coronel Tomás, mas que vai sendo dilapidada ao longo dos anos com a abolição da escravatura. Os negros, que eram extremamente maltratados pelo coronel Lula, apanhavam que só, por assim dizer, viviam arrelho com o comando deste coronel. Quando abole a escravatura, eles vão todos embora, abandonam o engenho, não fica um
para contar a história, a não ser um apadreado dele, de nome Florips, mas todos se vão, o que causa ainda mais a decadência daquele engenho, porque ele perdeu os escravos, mas não se adaptou à mão de obra remunerada, essa nova realidade. Então, ele sofre a decadência financeira, sofre o desrespeito da comunidade, ele é desrespeitado até pelo morador que mora no seu engenho, mestre José Amaro. Para completar, quando ele expulsa o mestre José Amaro das suas terras, ele é ameaçado pelo cangaceiro, mais temido da região, tem a casa invadida, a casa destruída, todos desrespeitados, esposa, filho, o apadrinhado. Ele tem uma crise epilética, quase morre. E, no entanto, foi socorrido, no fim das contas, por outro senhor de engenho que ficou sabendo da situação. E, na hora da invasão do cangaceiro, na Casa Grande, né, na casa do senhor de engenho, do Coronel Lula, ele vai lá, intercede e diz ao cangaceiro que aquele homem não tem dinheiro, que aquele homem não tem o que perder, mas que ele passasse lá no engenho dele, que lá ele ia, vamos dizer assim, lhe dar o que ele não tinha, que era dinheiro, que estava buscando dinheiro também na casa do Coronel Lula. Então ele livra um outro senhor de engenho apiedado, vai lá e intercede, por muito pouco não morre, ele, a esposa e a filha. Então ele fica completamente desmoralizado diante da comunidade. Entre essa história do seu José Amaro, do mestre Amaro, e a história do Coronel Lula, ambos têm esse paralelo, esse problema com as filhas, solteironas e problemáticas. Há um personagem que cresce no romance, que é a ele dedicada a terceira parte, que é o Capitão Vitorino, o Capitão Vitorino Carneiro da Cunha, conhecido como Paparrabo. Esse capitão, né, tem um filho que ele é oficial da Marinha. Ele é uma pessoa muito querida, é um homem muito honesto, muito decente, só que ele é desbocado, ele fala as verdades, ele enfrenta delegado, ele enfrenta coronel, ele enfrenta todo mundo, apanha algumas vezes, mas ele não deixa de falar o que pensa. Inclusive ele tem a admiração do mestre José Amaro, ele tem a admiração da comunidade. Ele não é respeitado pelos moleques que chamam ele de paparrabo. Ele passa na rua, em cima da mula, né, todo bem vestido, e aí vem o moleque de paparrabo, ele fica puto, né, ele diz que é perseguição política. Mas esse capitão Vitorino, ele é um personagem quixotesco, né? Ele tem uma coisa de Don Quixote, mas ele é um personagem que se destaca pelo seu destemor, pela sua coragem, né? Ele, inclusive, intercede pelo mestre José Amaro quando ele é ameaçado de expulsão. Aliás, quando ele é expulso do Santa Fé e se recusa a ir embora. Ele intercede pelo Coronel Lula quando ele tem a casa invadida. Ele vai lá na hora da invasão e apanha do cangaceiro ainda por cima, né? Ele, depois de tudo isso, de todos esses fatos, mestre José Amaro, um outro amigo dele, um cego Torquato, que era um alcoviteiro do cangaceiro, e um terceiro, que era o passarinho, que era uma espécie de doidinho que frequentava também a casa do mestre José Amaro. Todos eles são presos, acusados de, vamos dizer assim, de conluio com o cangaceiro. E esse capitão Vitorino, quando fica sabendo da prisão do mestre José Amaro, que era um homem idoso, do cego e do doidinho, ele vai enfrentar o delegado, né? Ele procura uma orientação, ele faz um habeas corpus, a própria punho, consegue um alvará de soltura, mas o delegado se recusa a soltar os três. Ele, com o alvará de soltura na mão, foi lá acompanhado de uma autoridade local e o delegado não queria soltar. Ele acabou apanhando do delegado e foi preso também. Depois foi solto. Mais uma confusão danada, mas a gente percebe nele um personagem extremamente destemido. Ele se revolta com a injustiça, não se sente com o rabo preso com ninguém. E
e fala exatamente o que ele pensa. Então, dos 3 personagens, do Coronel Lula, do mestre José Amaro e o capitão Paparrabo, esse terceiro, ele, vamos dizer assim, ele é o mais bem sucedido da trama, é o que mais cresce, porque apesar da postura dele destemida, da postura dele corajosa, por assim dizer, sem nenhum apego à sua vida, não tem medo de apanhar, mas ele fala o que pensa, ele é o mais bem sucedido dos 3. Ele cresce e conquista, ele já tem a admiração do povo, ele conquista também a admiração do leitor. É um romance muito trágico, porque no fim, o mestre José Amaro, ele é abandonado pela esposa, a sua filha é internada num sanatório, ele foi preso, apanhou bastante, foi solto, ele se sente humilhado, sua profissão completamente desvalorizada, a comunidade o persegue como lobisomem, né? É a fofoca que povoa a comunidade, é que ele era um lobisomem que de noite ia comia as pessoas, devorava as pessoas. Então ele tem uma vida, é a tragédia personificada. No fim das contas, no fim do livro, ele se suicida com seu instrumento de trabalho, com a faca que ele corta o couro para fazer as celas, né? Então é muito trágico. O último capítulo, a última cena do livro é justamente o velório, ou melhor, o enterro do mestre José Amaro, que na volta 2 personagens conversam e falam do Santa Fé. Mas eles começam a conversar, né? E perguntam, e o Santa Fé como é que tá? O Santa Fé está de fogo morto. O Santa Fé acabou. Por isso o título do livro, porque no fim o engenho totalmente falido decai a ponto de sequer ligar, de sequer processar mais a cana. Ou seja, está de fogo morto, falido. Então, é um romance bastante instigante, ele prende o leitor do começo ao fim. Então, é um dos grandes romances do movimento regionalista brasileiro, Fogo Morto. Eu diria até que é um dos grandes romances da literatura brasileira. Então, José Lins do Rego, com essa obra e com todas as demais do ciclo da cana, Menino de Engenho Fantástico, Banguê, Doidinho, Moleque Ricardo, Usina, esses romances, todos eles eu li, são romances assim extremamente instigantes. São romances que exaltam a cultura brasileira. Então eu gostaria de hoje fazer a minha homenagem a José Lins do Rego. Sou apaixonada pelo movimento regionalista. Para mim, ele é o maior representante do regionalismo, muito embora muitos discordem da minha opinião. Uns dizem que é Raquel de Queiroz, outros dizem que é Guimarães Rosa, outros dizem que é Graciliano Ramos. Eu digo que é José Lins do Rego. E a obra Fogo Morto é uma obra verdadeiramente genial. Vale a pena ser lida, virou filme. Na verdade, várias obras de José Lins do Rego foram para as grandes telas, né? Poucas pessoas sabem disso. Ele teve uma vida muito curta, morreu aos 56 anos, mas ele deixou um legado verdadeiramente imortal. Então, meus queridos, essa é a dica de hoje. Qualquer obra de José Lins do Rego, em especial as obras do ciclo da cana-de-açúcar, e hoje nós comentamos a mais emblemática, na minha opinião, que é Fogo Morto. Fica a dica literária, fica a homenagem. Que vocês tenham uma excelente semana, se inscrevam no canal, curtam, comentem e peçam sugestões de livros. Até breve e que Deus nos abençoe.